Olá, sejam muito bem-vindos, meus valorosos. Aqui é Viviane Carvalho e hoje eu reuni algumas perguntinhas para esclarecer para vocês, que são perguntas que eu recebo bastante no dia a dia. Vivi, como que funcionam esses credenciamentos em instituições bancárias? Funciona da seguinte forma: muita gente confunde, né? Acha que é concurso. Às vezes eu coloco um post lá e aí vem comentário, não sei o que, não tem concurso aberto. Nem sei se tem concurso aberto, porque eu trabalho com credenciamentos. Então é diferente. No credenciamento você não vai disputar uma vaga. Se faz tudo certinho, se faz o material que eles pedem, se envia esse material, se obedece os prazos, você tá dentro. Só precisa ter técnica e estratégia para você conseguir fazer isso e mandar da forma como é exigido. E aí você consegue construir, né? Não é de um dia para o outro, mas você consegue construir mais estabilidade, né? No mercado, você consegue de fato ser mais valorizado e ter mais autoridade, porque é um subnicho diferente do que os outros estão fazendo, porque é algo que é necessário, quase que obrigatório, né? Ter esses profissionais. Na verdade é obrigatório. De acordo com a NBR 14653, parte 1, parte 2, nas instituições bancárias, né, precisam desses profissionais, de nós, né, e você também, para poder elaborar os laudos para fins de financiamento, para retomada de imóvel, para fins de garantia, para várias situações, para acompanhamento de execução, né, os relatórios de acompanhamento. Então é um lugar riquíssimo de crescimento, tanto técnico quanto financeiro, e é um lugar onde você de fato acaba reverberando mais autoridade por você ser aquele, não é bem esse termo, mas é como um fiscal ali do banco. Então você é o olhar técnico do banco a partir do momento que você se credencia. E isso, se você trabalha com projetos, com obras, inclusive respinga muito bem nessas suas outras atividades, porque o cliente passa a te respeitar mais, ele passa a te valorizar mais, né? Então, os editais de credenciamentos, eles abrem, eles não avisam quando eles vão abrir, e na maioria dos casos, tá? Eles não avisam quando eles vão fechar, tá? Mas nós sabemos que a maioria deles ficam abertos por tempos curtos, não é por um longo período, tá? Com algumas exceções, mas a maioria, principalmente aqueles com maior volume de trabalho, ficam abertos por tempos como 15 dias, 18 dias, 20 dias, 25, 40, 30 dias. Então é algo que precisa estar preparado para conseguir entrar. Quando sai um novo edital, né, quando abre um novo edital, é difícil você conseguir se preparar em 15 dias, seria impossível, eu posso dizer com muita clareza, né? Com 25 seria bem apertado, mas assim, a gente está falando de evitar riscos, de aparar arestas, de trazer mais segurança, para que você consiga elaborar um trabalho, falar, poxa, eu fiz, aparei todas as arestas, deixei tudo redondinho e enviei, né? De acordo com o que de fato eles solicitam. E esses editais de credenciamento, eles têm um período, né, de contratação. A maioria deles tem um período de 5 anos de contratação. Então você envia a sua documentação, eles levam um tempo, analisam essa documentação. Quanto tempo, Vi? Já colocando umas subperguntas aqui. Quanto tempo? Depende, tá? Depende de banco para banco, depende de edital para edital, depende de muitos fatores. Mas o que eu vejo praticado, por exemplo, o Banco do Brasil eu vejo que leva de 20 dias até 1 mês e meio, 2 meses. Caixa pode levar de 1 mês a 5 meses, por exemplo. Então, assim, varia bastante, né? Mas eles analisam essa documentação, eles enviam, né? Estando tudo correto, tudo certinho, eles enviam o contrato para você assinar. Você assina esse contrato com duração de 5 anos. Passível de renovação. O que quer dizer isso? Depois de 5 anos, você pode renovar esse contrato. Eu, por exemplo, sou uma profissional credenciada que já atuo desde 2014.
Então, nesse meio tempo, né, já passou mais de 5 anos, então eu já renovei contratos e continuo atuando, né? Mas é importante você entender que o credenciamento, então, é uma contratação de um profissional terceirizado, né, que não é daquele quadro técnico de concursados do banco, para os quais eles demandam os serviços de laudos de avaliação e acompanhamento de execução, que são serviços vinculados às questões quando a pessoa vai lá financiar um imóvel, seja esse imóvel pronto, então quer vender financiado, comprar financiado, seja esse imóvel pronto ou seja esse imóvel seja só no papel ainda, né? A pessoa vai financiar a construção, tenha essa pessoa já o terreno ou não, às vezes a pessoa também vai financiar o terreno. E para todos esses casos existem técnicas de avaliação diferentes, né, conforme as exigências da norma e do banco. Tem situações também em que a pessoa financiou o imóvel que vai ser construído, né, então ela vai construir com o dinheiro do banco, seja o terreno dela ou não. Nas duas situações ela vai fazer com o dinheiro do banco. E durante a liberação dessas parcelas, dessas etapas, né, o profissional credenciado também precisa realizar as vistorias e emitir relatórios. Então são trabalhos constantes, né? Claro que quando a gente fala em Banco do Brasil, o volume é menor. O volume do Banco do Brasil, ele é menor e eu considero um banco porta de entrada. E um excelente banco porta de entrada. Porque, por exemplo, quando você vai atuar com laudos completos do Banco do Brasil, que pagam R$ 1.450, você acaba tendo mais contato com o pessoal do banco ali, né, que são superiores na parte técnica, né, que recebem, que demandam o trabalho para você. Você acaba tendo esse contato e você vai entendendo aquele jogo de cintura, como que o banco prefere que trabalhe, como que manda os relatórios, como que anexa as coisas, o que eles preferem como justificativa técnica ou não, sabe? Então, dentro da norma, né? Mas você vai entendendo também o jeitinho de cada banco, o jeito que cada banco lida entre a parte da equipe técnica do banco e a equipe de credenciados. Então, isso é muito interessante, porque quando você vai, por exemplo, para a Caixa, dificilmente você vai conseguir hoje ter esse contato, esse acesso mais próximo. Então é uma forma de você já construir uma mochila e levar essa bagagem também para um outro banco e depois se adaptando conforme o banco também trabalha, né? Nós sabemos o seguinte, que para o Banco do Brasil, que é uma outra pergunta, inclusive, muita gente pergunta assim, tá, mas para eu trabalhar com laudo simplificado, eu tenho que mandar laudo simplificado ou laudo completo? Para eu trabalhar com laudo completo, o que eu tenho que mandar? Né? Existe, às vezes, até um pouquinho de confusão nesse sentido. Primeiro, o que é um laudo simplificado? O que é um laudo completo? Um laudo simplificado é quase que um resumão do completo. Vou falar bem grosso modo para ficar mais simples, tá? Ele é um laudo de 4, 5 folhas. Ele é um laudo onde você tem sim um campo de observações para colocar justificativas. Você tem todas as informações ali importantes. Você tem a avaliação. Você usa a mesma metodologia de avaliação de acordo com a NBR que você usa para um laudo completo. Exatamente igual. O processo é igual, mas o preenchimento, o material que é entregue, ele é muito menor. O laudo simplificado, o completo, já é um pouco diferente. O laudo completo, ele já tem um volume, né, um tamanho maior. Você coloca mais informações também, você descreve, você caracteriza a região de uma forma um pouco mais... você especifica mais, né? Você tem os tópicos que são exigidos pela norma de avaliação, inclusive até no guia gratuito que eu tenho, se você ainda não tem esse guia gratuito meu, você tem que ter, até fala, olha, quais que são os tópicos, né, que precisa ter, né, no laudo completo.
Folha resumo basicamente não é que é obrigatória, tá? Mas a folha resumo, uma ficha resumo ali facilita bastante a vida. Ficha resumo, introdução, dados do solicitante, quem pediu o laudo, né? Finalidade, objetivo, pressupostos, documentação, caracterização, diagnóstico de mercado, metodologia, graus, resultados e análises, conclusão profissional, anexos, gráficos, ART, URT, planilha. Você pode olhar isso aqui e falar assim, meu Deus, mas gráficos? Não estou entendendo, como que eu vou fazer isso, né? Mas isso é feito através de uma metodologia que se chama método comparativo de dados com aplicação de inferência estatística. Então, o que acontece é que você faz, vamos supor que você vai avaliar uma casa. Então, quando você vai avaliar uma casa, você vai buscar imóveis, né? Nós chamamos de elementos amostrais semelhantes na região, na cidade, e vai encontrar algumas características também, vai fazer esse levantamento dessas características numa tabelinha. E depois você vai transferir, né, exportar essas informações para dentro de um software, que nós usamos o TS Sysreg, que também é uma pergunta que sempre me mandam. Nós usamos o TS Sysreg, existem outros no mercado, né? Mas eu estou muito acostumada mesmo a usar o TS Sysreg há muitos anos, há 8 anos, e eu acho ele bastante intuitivo, bastante fácil de usar, né? Então, claro que requer um certo treino ali no começo, mas você transfere essas informações, você aprende a lidar com a inferência, aprende o que aprende a fazer os seus ciclos de modelagem para chegar no valor da avaliação. Quando você chega no valor da avaliação, ali vai gerar o software vai gerar uma equação, não é você que vai fazer conta, entende? O software vai gerar uma equação que ela explica a relação entre as características dos imóveis, né? O relacionamento entre as variáveis, que são essas características qualitativas, quantitativas, e isso vai expressar, né? Vai ser a base do valor daquele imóvel. Então não precisa ter medo do tipo, mas e se eu não souber chegar no valor? Você precisa se preocupar em aprender a usar, né, a inferência estatística, aprender a analisar, aprender a construir capacidade argumentativa. Você precisa disso, sabe? Porque aí todas as peças fecham o quebra-cabeça, sabe? E assim, uma coisa me disseram quando eu comecei lá em 2014, que foi, eu tinha medo, né? Eu falei, nossa, mas será que eu vou conseguir mexer nesse software? Será que eu vou dar conta? E me falaram assim, né? Parceiro de trabalho, assim, que, né, na época eu paguei assessorias e tudo, me disse assim, Viviane, você aprendeu, na época eu usava AutoCAD, né? Você aprendeu a usar AutoCAD? Eu falei, aprendi. É mais fácil, o processo vai ser mais tranquilo do que aprender a usar o AutoCAD. E foi verdade, né? É real. As primeiras, né? O primeiro contato é algo novo e tudo mais, mas depois você vai pegando o jeito, jogo de cintura novamente, né? E aí, quando a gente fala sobre o que de fato enviar, a gente tem que ter essa noção do que é a metodologia, que essa mesma metodologia ela é usada tanto para laudo completo quanto para simplificado. Esse é o tipo do laudo, né? O modelo do laudo, mas a metodologia é a mesma, né? Existem outras também para outros casos, que daí num outro momento a gente pode mencionar, para não ficar muita densidade de informações. Mas se a gente entendeu que existe uma metodologia, existe modelos de laudos simplificados, completos, a gente entende que essas são atividades nas quais você, como engenheiro arquiteto, você pode atuar nas instituições bancárias. E para atuar nessas atividades, você precisa usar os editais que estão abertos e os que tem para abrir. E aí você assina o contrato com o banco e recebe serviço no seu e-mail. Você não busca cliente, os trabalhos chegam para o seu e-mail, no seu e-mail. Você analisa aquela documentação, você faz a vistoria, coleta os dados, que são esses elementos parecidos, faz a avaliação no software e entrega esse laudo preenchido. Agora, se na hora de você se credenciar, você usa os anexos que tem no final dos editais para especificar em quais atividades você quer entrar e em quais regiões você quer atuar. Porque de fato eu não recomendo que você atue só na sua cidade, porque
cair 1, 2, 3 ordens de serviço só na sua cabeça. Não é essa a ideia. A ideia é você somar demandas para você ter engordar esse faturamento, né? Então, o que você precisa fazer é você pegar os anexos ali no finalzinho do edital, ver quais são as atividades, né, que tem para cada edital e tal, sempre que abrir um edital ou para os que estão abertos, e você ver em quais você vai atuar e em quais atividades. Entre as atividades, cada edital traz uma nomenclatura, mas basicamente, a grosso modo, separa em laudos de avaliação, completos, simplificados e tal. Quando você vai atuar com laudos simplificados, muda de banco para banco o que você precisa enviar. Então, por exemplo, para você enviar para você atuar com laudo simplificado para o Banco do Brasil, você precisa enviar um laudo completo. Pegou? Para você trabalhar com laudo simplificado no Banco do Brasil, você precisa enviar um laudo completo para mostrar que você tem domínio da metodologia. Para você trabalhar com laudo completo para o Banco do Brasil, você precisa enviar 2 laudos completos para mostrar que você tem domínio daquilo. O seu laudo, ele se torna a sua capacitação técnica. É isso, ele que é solicitado no mercado para você. Não adianta só o currículo, vamos dizer assim, é o seu laudo. E aí, se você vai atuar, por exemplo, na Caixa com laudo simplificado, também envia um laudo completo. Tem editais que pedem mais laudos, então depende do edital, mas sempre entender, eu quero atuar com simplificado e completo, com qual eu quero atuar e o que eu preciso enviar. Sempre vai ser necessária a graduação em arquitetura ou engenharia civil e um certificado de avaliação com aplicação de inferência estatística, que inclusive nós temos um programa de mentoria avaliadores de impacto. Ele não fica sempre aberto, então sempre que abrir vagas, fica atento, tá? Porque nós não abrimos sempre, porque é um programa de mentoria, não é simplesmente um curso, né? É onde você de fato tem um acompanhamento, você recebe horas de mentorias individuais, inclusive 2 horas por pessoa, com os mentores da minha equipe, que são meu braço direito e esquerdo no dia a dia de trabalho com laudos. Você consegue ali compartilhar a tela, pedir ajuda, você tem dúvidas, consegue tirar dúvidas ilimitadas durante 1 ano dentro da plataforma, você recebe os editais atualizados, né, do nosso acervo, enfim, e mentorias ao vivo em grupo comigo 1 vez por mês, né, durante 1 ano. Então, é como juntar todo o meu conhecimento de fato ao longo desses 8 anos e compilar e entregar mastigadinho para você. Então a certificação, ela é só uma consequência disso, porque ela é exigida também nas instituições bancárias, né? Mas o mais importante de tudo é esse conhecimento técnico e de mercado, e de atuação, de justificativa, de capacidade argumentativa, de elaboração dos laudos, de juntar os documentos para o credenciamento que você tem, e aí depois você consegue multiplicar. É algo que depois você vai multiplicar por toda a sua vida, vamos dizer assim. Então, sempre fiquem atentos, tá? Às aberturas de vagas do Avaliadores de Impacto. E outra pergunta que eu recebo Vivi, mas você fala para eu pegar mais de uma região de atuação, mas até onde eu posso ir? Até onde é interessante eu ir? Claro que cada cidade, né, cada região, ela tem um comportamento, ela tem um funcionamento, ela tem uma velocidade de trânsito, ela tem N coisas. Então, o que eu particularmente aplico eu tenho 3 empresas credenciadas nas instituições bancárias que prestam serviços de avaliação, que trabalham exclusivamente com avaliação. E o que eu aplico e que eu vejo que funciona para mim é calcular mais pelo tempo, sabe? Eu escolho cidades para eu ir que eu leve até 3 horas e meia a última cidade da rota, sabe? Se chegar algumas pelo caminho, a última cidade vai estar com certeza no máximo a 3 horas e meia de casa, né? Do escritório. E isso possibilita que eu nunca durma fora de casa, né?
Então, assim, só dormi, acho que foi uma vez que eu atolei o carro, mas assim, no geral, né, isso possibilita que você saia cedinho, volte, né, no finzinho do dia, mas que você saia menos vezes para vistoria e que você aprenda a construir uma rota de vistoria onde você consiga otimizar os seus processos, o seu percurso. Tá no meio da rota de vistoria, opa, chegou uma ordem de serviço, veja se tá no seu percurso, já inclui, já faz, se for possível, né? Então, isso também é uma das perguntas que eu recebo bastante. Outra coisa que sempre me perguntam é o seguinte, Vivi, mas os credenciados que já atuam recebem mais trabalho do que os novos credenciados? Não. Os sistemas dos bancos, eles são rotativos, então não existe isso de, esse aqui tá há 10 anos, vai receber mais serviço. Não. Um profissional novo, desde que pratique e atue nas mesmas atividades, nas mesmas regiões que um profissional novo, vai receber a mesma quantidade de serviço. Então isso é bastante interessante. E isso também faz com que a informação ela fique bastante restrita, por isso que também é um ciclo bastante fechado, né? Mas Vi, por que você fala sobre isso? Porque eu acredito na valorização profissional, eu acredito que a gente isso foi, a avaliação ela mudou muita coisa realmente na minha vida, da minha família. Eu e a minha irmã, nós trabalhamos com laudos, com perícias, então assim, foi algo que deu muita diferença em termos de retorno financeiro ao longo do tempo. Eu não comecei ontem, não comecei anteontem, eu comecei há 8 anos. Então assim, eu consigo ver claramente que tem coisas que eu consegui em 1, 2, 3 anos de retorno mensal, vamos dizer, que talvez eu teria demorado 9 anos para conseguir, ou nem sei se eu conseguiria, entende? Trabalhando com projetos. Então é algo que não tem como eu não compartilhar. E eu acredito muito que crescer, a gente cresce quando a gente faz os outros crescerem. Crescer não é só sobre a gente, é sobre o outro também, né? E quando a gente tem, né, o nosso nome é Arquitetos de Valor, mesmo falando com arquitetos e engenheiros, porque esse é um espaço para arquitetos e engenheiros, para construção de valorização, um dos meus valores é esse, é compartilhar e crescer junto, né? Eu sei também que se uma hora eu precisar de um profissional que tá lá no Nordeste, tá lá não sei na onde, eu também vou ter uma rede, que eu também vou conseguir ter os melhores profissionais, se eu desejar, né? Mas talvez também esses profissionais já vão estar tão bem encaminhados ao longo do tempo, que eles vão ter absorvido essa veia empreendedora que eu tenho também. E eu tenho visto isso nos meus alunos, sabe? Eu tenho um aluno que tem um super orgulho, eu tenho orgulho de todos. Esse particularmente, eu percebo que as oportunidades sempre cruzam o caminho dele sem que ele está de braços cruzados, sabe? Ele está sempre em movimento. Então assim, de junho ou julho de um ano até, se eu não me engano foi em torno de 10 meses, assim, ele ganhou, por exemplo, 3 licitações de laudo de avaliação, que também é uma outra área de atuação, um outro setor de atuação, que poucas pessoas falam. Então, ele começou com o Banco Porta de Entrada, Banco do Brasil, beleza, quer a Caixa, mas a Caixa ainda não abriu o edital, ele já está pronto, mas enquanto isso ele não está esperando a Caixa, ele está criando o seu mercado. Então eu eu acredito muito no não buscar vagas, porque o mercado está mudando cada vez mais, né? Então aquelas vagas, aqueles empregos que existiam antigamente existem cada vez menos. Então não o buscar, esperar, panfletar currículo, buscar uma vaga no mercado e o mercado está saturado, não tem como eu trabalhar e tal. Não! Crie a sua vaga no mercado. O mercado está saturado com alguns subnichos, nem com subnichos, com nichos, porque dificilmente vai estar saturado com subnichos. Com nichos eu concordo, né? Aquilo que a maioria, a grande massa está fazendo. E aí, então crie o seu mercado, sabe? E aí eu ver um aluno, por exemplo,
fazendo isso, com 3 licitações, eu acho que ele já bateu 100 mil reais de licitações, sabe? Que é uma coisa que a maioria das pessoas nem olham. Então, isso é criar o próprio mercado, sabe? Isso me dá muito orgulho. E é por isso que eu continuo, é isso que me faz levantar, isso que me faz... E eu amo criar metodologias de ensino, eu amo criar maneiras práticas e didáticas e visuais e fáceis de entender. E o maior desafio é fazer isso com áreas tão técnicas como a área de laudo de avaliação, né? Uma norma que rege, que a gente obedece, que é a mãe da avaliação, mas que ao mesmo tempo a gente pode trazer um olhar um pouco mais fácil talvez de digerir. E essa parte eu amo fazer, né? Essa parte de criação de tudo isso eu amo. Então eu tive o privilégio, né, de poder construir uma carreira de uma forma que eu tivesse mais tempo até. Porque eu sempre digo o seguinte, é possível ganhar mais com menos responsabilidade? Não, é impossível. Mas é possível ganhar mais trabalhando menos tempo? É. Então, quando eu alcancei isso, eu resolvi compartilhar, né, mais sobre essa área e também investir nesse meu desejo de criar metodologia, de criar ali o jeito de ensinar e tal, de uma forma mais prazerosa, mais leve, né? E isso me preenche muito, assim, muito mesmo. Então é por isso que eu compartilho e isso também faz elevar o nível de profissionais, sabe? A gente ter profissionais que a gente consiga cada vez mais ter que continuar se desenvolvendo para ter um nível capaz de tirar mesmo aqueles profissionais. Tem profissionais complicados, por exemplo, no judicial, que mandam trabalhos que, sabe, não obedecem à norma. Ainda falta, né, esses profissionais valorosos do ponto de vista de coragem e valioso de se aprofundar e não ficar no raso, né? Então é isso que a gente faz aqui nesse nosso espaço. Acho que essas são algumas dúvidas que eu recebo bastante, que pode ser dúvidas de outras pessoas, pode ser a tua dúvida. Espero que eu tenha te ajudado. E dá um like, né? E não esquece de acompanhar a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e no YouTube, @Arquiteta de Valor. Acompanha e esteja com a gente do lado de cá. 'Cause I found my way.